À vontade, Jesus. Aleluia. O Espírito Santo. Louvado seja. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Cadê o povo do glória do aleluia? Os jovens abençoados de 0 a 100 anos que vieram aqui nesta noite com o único propósito de louvar e adorar e bendizer o nome do Senhor. Sabe por quê? Vire para o teu irmão do lado e diga assim: porque só o Senhor é Deus. Mais uma vez, diga assim: só o Senhor é Deus. Por isso que você vê, o salmista diz assim na sua palavra, o último salmo da Bíblia, ele diz assim: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós viemos aqui adorar a Deus, não é verdade? Eu quero aqui, na alegria, no privilégio, na honra de estarmos aqui reunidos numa só fé, num só amor, num só Espírito, numa só vontade, num só desejo de sermos salvos. Não é verdade? É a salvação. Como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a palavra, guardei a carreira para receber a coroa da vida eterna. Diga para o irmão: você vai receber a coroa da vida eterna. Você vai receber a coroa da vida eterna. Amém, irmão? Esse é o nosso objetivo. Não é ser grande e diminua nós para que o Senhor Jesus Cristo cresça. Aleluia. Eu quero nessa alegria, porque o salmista diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem veio aqui alegre? Eu estou muito emocionado de ver tantas pessoas, tantos jovens aqui adorando a Deus. E quando eu vi alguns jovens aqui se prostrando de joelhos, adorando ao Senhor, eu confesso que eu me emocionei. Glória a Deus. Porque Deus está aqui. Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso. Amém. E Jesus veio aqui hoje, como todos os outros cultos, Ele veio hoje aqui fazer um milagre. Glória a Deus. Na minha e na tua vida. Amém, irmão? E não tem lugar melhor para estar do que estar aos pés do Senhor Jesus. Na verdade, muitos estão querendo chegar aí, ó, em lugares que não é o destino deles. Mas nós queremos estar perto do Senhor Jesus. Amém? Então, nessa alegria, eu quero aqui vos agradecer primeiro a Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Também agradecer aqui ao pastor Fernando, a sua esposa, a pastora Cláudia, essa comunidade abençoada, comunidade Batista do Nar. Eu conheço há tempos, eu morei aqui 5 anos aqui no condomínio Amadeu Mendes. A gente se conhece faz tempo. Mas sabe o que diz em Eclesiastes 3? Há tempo determinado, não é verdade, irmão? Eu confesso, pastor Fernando, estou muito alegre, muito feliz de estar aqui cooperando com o Senhor, porque de nós não temos nada, não é verdade, irmão? Jesus falou, João 15:5: sem mim, nada. Nada é nada, irmão. Quando Deus fala tudo, é tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Mas com Jesus, nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Quem conhece aqui a carta da alegria? Alguém conhece? Tem a carta do poder, a carta da alegria. A carta da alegria que o Espírito Santo deixou ali para a igreja ali em Filipenses. Está ali no capítulo 4 e no verso 4. Diz assim: alegrai-vos e regozijai-vos. Amém, irmão? Você tem que se alegrar, porque está escrito na palavra: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não é verdade? A alegria do Senhor é a nossa força. E eu sou o pastor Adalto, para quem não me conhece, da igreja pentecostal Deus Triuno. Alguém já ouviu falar? Glória a Deus. Nunca ouviu falar, irmãos? Aqui na terra. Mas no céu, você já ouviu falar, sabe por quê? Êxodo 3 diz que Pai, o Deus Todo-Poderoso, disse assim, ó: o Pai, eis que tenho visto as aflições do meu povo. Não é verdade? Foi o Pai. O Filho, que é Jesus, falou assim lá em João 16:33: no mundo você vai ter problema, vai ter as aflições,
mas tende bom ânimo. Eu venci, vós vencereis. Aí o Espírito Santo, a terceira pessoa, diz assim para o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: as aflições do tempo presente não são para comparar com a tua salvação. Diga assim para o teu jovem, para o teu irmão que está do seu lado: a tua salvação é mais importante do que tudo nessa vida. Amém? É o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Está aqui o missionário Cílio, minha esposa, cooperador, irmão Valdemir da nossa igreja, sua esposa, irmã Amélia. Amém, irmãos? Nós queríamos trazer muita gente, porque é muito bom estar o povo reunido. Mas hoje o Senhor preparou esse momento. Amém? Eu quero aqui vos saudar a amada igreja na gloriosa, perfeita e santa paz do Senhor Jesus. Não é verdade? É uma paz que só Jesus dá. Jesus é o príncipe da paz. A primeira coisa que o diabo quer fazer na tua vida e na minha é tirar a paz. Se ele consegue tirar a paz, irmãos, do resto vem um atrás do outro, que um abismo chama outro abismo. Não é verdade? Então Deus aqui nos trouxe hoje para nos alegrar. Quem está no reino de Deus? Glória a Deus. Diz assim a palavra. Quem gosta de palavra? Amém. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo, é a palavra que dá vida e vida em abundância. Amém. Não é verdade, irmãos? Aí Jesus diz assim, ali na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Glória a Deus por isso. Amém? Então diz assim que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino é paz. Diga para o irmão: o reino é paz. É justiça. E é alegria no Espírito Santo. Diga para ele assim: não é desse mundo. Porque nesse mundo você não tem alegria. Só Jesus dá alegria. Amém, irmãos? Só Jesus dá alegria. Glória a Deus. E é uma alegria grande estarmos reunidos com o Senhor. Eu tenho certeza que eu não tenho palavra, mas Jesus tem uma palavra para você. Amém. Jesus tem palavra de vitória, de derrota. Espírito de derrota, de miséria, de fracasso, ele era para quando nós estávamos lá nas trevas. Mas agora nós conhecemos a luz. Quem conhece a luz? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E aonde tem luz, não tem como ter trevas, não tem jeito. Ou não tem como você ser um pouco de luz e um pouco de trevas, não tem como. É mais fácil você estar nas trevas, porque quando você está em cima do muro, você já pertence a uma linha. Mas o Senhor está na tua vida e eu tenho certeza que Ele vai falar mais uma vez conosco, contigo, e você vai sair daqui cantando o hino da vitória. Agora, uma coisa eu digo para os irmãos: quando você canta, você também faz o quê? Você louva e você dança. Miriam dançou, Davi dançou. O povo de Deus é festa. Não é verdade, irmãos? O povo de Deus é alegria, irmãos. Pode estar faltando isso, faltando aqui, não pode faltar o azeite, o óleo, a alegria, a presença de Deus. Não é verdade? Se faltar a presença de Deus, aí não tem jeito. Aí é tristeza, aí é trevas, aí é morte, e muitas vezes é morte eterna. Mas não sorrija para o teu irmão assim, 9:15, e diga para ele assim: Jesus está contigo, e a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui ouvir uma palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem abrir essa palavra, eu não vou me prolongar. É a palavra da carta do poder. Quem puder abrir a palavra no livro, vamos abrir essa carta que o Espírito Santo deixou ali para Paulo, para a igreja de Éfeso, capítulo número 4. Tem muitas palavras, mas o Senhor me colocou essa, amém, irmão? E diminua eu para que o Senhor Jesus Cristo cresça, mas essa palavra vai falar contigo. Aleluia. Efésios capítulo 4. Antes de ler, quando todos estiverem com a palavra aberta,
Se você puder ficar de pé, aqueles que podem, quem não pode, não tem problema. Em reverência à palavra do Senhor. Mas vire-se para o teu irmão do lado da esquerda, da direita, ou como você quiser, e diga assim para ele: toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Jesus, no céu, na terra e embaixo da terra. Amém? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. É por isso que nós viemos aqui, agradar a Deus e aprender. A palavra diz: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Quem quer aprender? Amém. Aí você não vai obedecer, porque lá a palavra diz em Oséias 4:6: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então nós vamos ouvir uma palavra aqui tremenda que Deus nos deixou. Diz assim então a palavra que o Espírito Santo deixou para o apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, no capítulo 4. Vamos ler somente um versículo. Vamos ler aqui, ó. Efésios 4:27. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Verdade, irmãos. É a EBD, Escola Bíblica Dominical. Amém? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já tocou ali. Você está com a palavra aberta. Não se preocupe. É um versículo somente. Mas vai falar muito ao teu coração. Principalmente para aquelas pessoas que estão aqui de 0 a 150 anos. Vai tocar profundamente no teu coração. Porque é a palavra do futuro. A Bíblia, a palavra, ela é o dia de hoje. Porque Deus diz lá em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Ele não muda, Ele é imutável. E nós temos que falar, irmãos, que Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje e está voltando amanhã. Amém? É assim que você tem que fazer o Evangelho de Jesus Cristo chegar e ganhar almas. Não é verdade? Ganhar almas que estão perdidas e estão ao contrário do que os jovens, do que todos nós estamos fazendo hoje aqui, nos prostrando a Deus. Eles estão se prostrando ao mundo, ao diabo. O diabo é o nosso inimigo. E nós temos que falar sim do diabo. Amém, irmãos? A igreja tem que falar sim do inimigo. Mas nós temos que entender, irmãos. A palavra também nos diz em 2 Crônicas 32, lá no verso 7 e 8: maior é o nosso Deus do que o Deus que está no mundo. Depois em João, lá 1 João 4:4 também diz: maior é o que está conosco. Então diga para o irmão: maior é o Deus que você serve do que o Deus do presente serve. Irmão, você serve o maior. Sabe qual você serve, meu jovem, meu amigo? Você serve o Deus vivo. Diga para ele: você serve o Deus vivo. Quando você abre a sua boca e fala, você está dando glória a Deus e você está profetizando na vida do teu irmão. Você é servo do Deus vivo. Fala para ele. Diga assim mais uma vez: você é servo do Deus Altíssimo. Amém? Palavras de bênção. Então vamos ler junto essa palavra, irmãos. É uma palavra que resume toda a nossa vida e fala do dia de amanhã. E quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu amo essa palavra. Porque o diabo vem acusar, irmãos, que é o vil tentador, o acusador das nossas vidas. Quando ele vem nos acusar, Jesus vem e fala assim: ó, não deis lugar. Amém? Vamos ler a palavra oficial. Diz assim, então, irmãos, todos com a palavra aberta. Efésios capítulo 4, verso 27. Diz assim o Espírito Santo para mim e para você: não deis lugar ao diabo. Vamos ler todos juntos? Não deis lugar ao diabo. Mais uma vez: não deis lugar ao diabo. Diga para o teu irmão do lado assim: irmão, você é uma bênção. Não deixe o diabo trabalhar na tua vida. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Aleluia. Quando nós damos glória a Deus, irmãos, a glória é para Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Feche os olhos. Pode ficar sentado mesmo. Quem está sentindo a presença de Deus? Glória
Todos nós precisamos ser libertos, irmãos. Nós estamos clamando libertação hoje para talvez uma astuta cilada do diabo amanhã. Mas Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele os livra, ele não vai nos derrotar, ele os livra. E a cada dia nós temos visto isso. Vamos orar. Feche suas olhos. Senhor Deus eterno e soberano, Pai, eis-nos aqui na Tua presença, Senhor. Jesus, consagra aqui esta igreja, Pai, consagra aqui a comunhão, Pai, consagra a vida de cada jovem, de cada pessoa que veio aqui buscar e Te adorar e benzer o Teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu posso contemplar a Tua presença, Pai, sopra do Teu Espírito Santo aqui com essa palavra poderosa, Senhor, e o Senhor veio fazer não a nossa vontade, ó Pai, mas a Tua vontade, ó Pai. Jesus, a Tua palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar, ó Pai. Ministra, Senhor, nossos corações, ó Pai. Deus, eis aqui a minha vida, ó Pai, que diminua eu para que o Senhor Jesus Cristo cresça, ó Pai, porque é a Tua glória, Senhor. Jesus, manifesta-se nesta casa, Senhor. Sou o Teu filho, sou o Teu servo, e conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai, tenho feito todas essas coisas. Responde-nos, Senhor. Responde-nos, Senhor, que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. E derrama, Senhor, nesta casa do Teu maná, da Tua Shekinah, da porção dobrada do Teu Espírito Santo, ó Pai, da Tua unção, do Teu poder e da Tua glória sobre a vida de cada um, ó Pai, porque eu creio no sobrenatural. Eu creio no poder de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Nós assim já Te louvamos e Te adoramos e bendizemos o Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida. Quem já recebeu o milagre? Aleluia. Nós temos que agradecer todos os dias o milagre. Porque quando Deus opera, irmãos, a sua palavra diz o quê? Que operando Deus, ninguém, nem o diabo tem poder. E Deus usa o diabo até para nos abençoar, irmãos. E quantas vezes nós somos afrontados pelo inimigo, e às vezes nós começamos a querer murmurar, reclamar, blasfemar. Aí vem o Espírito Santo e diz assim: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Não é verdade? E aí você vê que Deus está usando o diabo para te abençoar. E depois você vai cantar o hino da vitória e da glória de Deus. Não é verdade? Essa palavra é tremenda, irmãos. Muitos hoje, Jesus ensinou. Ouve. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Está escrito: o Evangelho de Jesus Cristo é a vida. E a vida de Jesus é as boas novas. Quem precisa de boas novas? Eu também preciso. Então Jesus falou: o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder. Poder de Deus. Está escrito na carta de Coríntios também que o reino de Deus não consiste só em palavra, mas em poder. E é o poder de Deus que você precisa, não é o poder dos homens. Nós não devemos temer a nada. O profeta messiânico diz essa palavra, irmãos, e quando você pega a palavra e faz como tantos homens de Deus, mas o salmista principalmente, ele diz: guarde as palavras do Senhor no teu coração para não pecar contra ti. Não é verdade? Guardar a palavra. Então ele diz para mim e para você: não temas o diabo, não temas Satanás, não tema os demônios e toda aquela legião que não serve para nada, porque ele tem poder sobre aqueles que não conhecem Jesus, sobre aqueles que não são sinceros, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Quem é como Jó aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. A igreja, que é Jesus Cristo, precisa de homens e mulheres como Jó, jovens, temente a Deus, sinceros com Deus, reto nos caminhos, não procure atalho, retidão com o Senhor, temente a Deus. E ainda, irmãos, temos que desviar do mal. Não é verdade? Depois a palavra também diz assim: se o meu povo, quem aqui é povo?
Levanta a mão. Se, é uma condição, se você quiser. Muitos falam assim, se Deus quiser. Não, mas se você quiser. Não é se Deus quiser, Deus quer. Não é verdade? Eu gosto muito da palavra de Isaías e Jeremias. Todos eles no capítulo 1, irmão, são tremendos. No capítulo 1 de Jeremias, fala do início. Jeremias fala lá, capítulo 1, vamos poder falar com o versículo 8, versículo 19. Muitos pelejarão contra nós, mas não nos prevalecerão. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Não é porque o dinheiro que nós temos, não é por causa da família, da saúde, disso ou daquilo, não, é porque o Senhor, como eu disse para os irmãos, Moisés, todos conhecem, era como carne e osso, igual nós. Moisés chegou para Deus e falou: Deus, eu quero um sinal. Eu não vou enfrentar Faraó, não. Faraó é um demônio na terra. Ele é o Todo-Poderoso na terra. Ele é Deus na terra. Porque Moisés convivia com Faraó. E Moisés queria um sinal. Quantos aqui querem sinais? Amém. É devido. Os sinais seguirão os que creem. Jesus falou. E nós temos que crer, não é verdade? Moisés também falou a mesma coisa. Sabe o que Deus falou para ele? Imagina para mim e para você. Lá em Êxodo capítulo 3, foi a primeira vez que na saída, né? Êxodo quer dizer saída. Quem precisa de uma saída? Eu também preciso. A saída, irmão, vai ser rico. Vai ter um bom trabalho, uma empresa, ganhar 10, 100 mil. A saída, irmãos, é falar: Senhor, nos dá força para perseverar até o fim, não cairmos, não darmos lugar para o mal. Não é verdade? O mal nos rodeia. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de pecado. Quando você dá lugar para o diabo, você peca. Aleluia. Essa palavra nós podemos deixar um tema aqui de uma mensagem poderosa da parte de Deus. Como e o que fazer para não dar lugar para o diabo? Ou você dá lugar para Deus, ou você vai dar lugar para o diabo. Não tem dois caminhos? Tem dois? A palavra diz: há um só caminho. Mas tem o caminho da bênção e o caminho da maldição. Tem duas portas. Só uma vai para o céu. É a porta estreita. A porta larga vai para a perdição. E muitos entram por essa porta. Principalmente, irmãos, os jovens ali de 10, 12. Hoje tem jovem de 7, 8 aí, criança. O diabo está deitando, enrolando, sabe por quê? Ele não está brincando. E quantos de nós que estamos ouvindo e não estamos praticando? Como eu disse, muitos ouvem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas não pratica. Aí Jesus faz a semelhança entre aquele que ouve e não pratica, e aquele que ouve e pratica. Quem está praticando a palavra? Amém? Você está firmado na rocha. A rocha é Jesus. Então ele lá diz: pode vir a tempestade, venha o que for, como Josafá. O rei Josafá, o profeta, sabe o que ele falou para Deus? E falou para o povo, porque o Espírito Santo usou lá o servo lá e mandou bala nele lá. Aí ele ficou coragem, como eu vou falar já de Moisés. Aí sabe o que ele falou? Pode vir o que for. Estou nem aí. Vem a espada, peste, fome, juízo. Pode vir o que for, que os meus olhos é a visão. A nossa visão não volta para baixo. Sabe o que quer dizer? A nossa visão não é nas coisas da terra, é no sobrenatural, é nas coisas do céu. E quando você olha para o céu, pode estar chuva, pode estar sol, pode estar o que for, você vê o infinito. E você vê, você que crê. Quem que crê aqui no Criador dos céus e da terra? Amém? Você que tem essa fé, que crê, você olha para o céu e você fala: Senhor, que tamanho esse poder que o Senhor tem. Não é verdade, irmãos? Então nós olhamos para o céu, como ele diz: a minha visão, os meus olhos estão postos aonde? Em ti, Senhor. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Amém? Ele foi derrotado? Não foi derrotado. Então Moisés, como eu disse aqui, o profeta messiânico, Isaías e Jeremias. Isaías falou no capítulo 1, logo no começo do ministério: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres, quem quer, fala assim: Jesus, eu quero
Em nome de Jesus. A Bíblia é espiritual, né? Você não vai comer a Bíblia, mas ele está dizendo: se quiseres me ouvir, comereis o melhor. O pior, irmãos, o pão que o diabo amassou, como eles dizem, era quando você estava em trevas. Deus tem o controle de todas as coisas. Mas hoje, o melhor de Deus, diga para o teu irmão assim: o melhor de Deus está por vir. E pode ser amanhã. Como pode ser hoje. Não é verdade? E Jeremias deixou claro, mas Moisés, irmãos, disse para Deus: Senhor, eu quero um sinal. E ele ficou ali falando com Deus, nem olhava para Deus, porque a sarça pegava fogo que devia ser realmente um fogo consumidor. Não tem como você olhar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aí é que eu digo para os irmãos. Deus falou assim para ele: olha aqui, Moisés, você está pensando o quê? O sinal é que certamente eu serei contigo. Quem crê assim, levanta a mão. Na verdade, nós estamos pedindo sinal, sinal. Jesus também falou lá em Mateus 28, antes dele, na ascensão ali para o céu, para o seu trono, porque ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele se levantou uma única vez para receber um jovem. Era um jovem, Estevão, o primeiro mártir. A glória foi tanta, irmãos, que ele teve que se levantar da cadeira e receber a Estevão lá do céu. Porque diz a palavra que ligar na terra é ligado no céu. Estevão, cheio de fé, poder e glória, pregou a palavra. Sabe o que aconteceu? Antes dele morrer, ele falou com Jesus. Quem crê assim, levanta a mão. Ele falou com Jesus: Senhor, recebe o meu espírito. Porque a carne dele, irmão, já estava ali morta pela perdição de Deus. Era o primeiro mártir. E Jesus se levantou da sua cadeira para receber o servo de Deus vivo. E nós vamos estar com ele lá na glória. Quem crê assim? Amém? É assim que nós temos que crer. Então diz o profeta: não temas. Não temas. Quer profetizar na vida do teu irmão? Pode profetizar. Não temas, meu irmão, porque o Senhor é contigo. Aí Jesus veio lá em Mateus 28, antes de se assentar, e deixou claro para mim e para você: é-me dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder pertence a Jesus. Então ele fala: portanto, ou seja, depois de tudo isso que você sabe que eu tenho poder sobre tudo, então ele deixou claro: eu te dou esse poder. Quem já recebeu o poder? Nós recebemos o poder. Então ele falou: portanto, ou seja, olha aqui, vocês entenderam? Vamos fazer o meu vídeo ou não vamos? Quem vai falar vamos? Vamos fazer o vídeo? Vamos. Jesus está contando com você, jovem, comigo também. Não tem nenhum maior que o outro aqui, não. Nós todos somos iguais, perante a Deus. Quem busca mais, recebe mais. Quem está cheio de Deus? Amém? Você precisa se esvaziar. Mas você não vai se esvaziar dentro da igreja. Você tem que se esvaziar lá fora. Não é verdade? E ganhar almas para o Senhor Jesus. Mateus 4,19. Vinde após mim, vos farei ganhadores de almas. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos que saber que o poder está na minha e na tua vida. Amém? Então Jesus falou: olha, é me dado todo o poder. Então, portanto, ide, pregai o evangelho, batizando, curando, fazendo todas as coisas que eu vos mando. Porque eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. O barco, quem está no barco? Glória a Deus. Você tem que estar no barco. O barco representa a arca de Noé. Não é verdade? O barco representa a salvação. E Jesus está no barco. Mas aqueles que estavam no barco com Jesus temeram. Imagine nós. Nós não vivemos com Jesus, mas nós cremos. E melhor é, Jesus falou para Tomé: bem-aventurado, feliz, melhor é aquele que não viu e creu. Quem crê em Hebreus 11:1 aqui? Amém? É a fé, irmão. Nós não estamos vendo. Mas a fé tem poder, amém? Então a fé diz que a fé é um firme fundamento em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Nós não estamos vendo o milagre hoje, mas é uma prova que nós esperamos. O que você mais espera na sua vida hoje?
ser rico, ter um carro, família, casar, ter filho, lua de mel, viajar para o exterior. Tantas coisas, irmãos. E Jesus chegou para vários deles e falou assim: o que queres que eu te faça? Não é verdade? Jesus pode estar dizendo hoje para você. Em Mateus 6 ele diz: onde estiver o vosso olho, aí estará o seu tesouro. Então, se você está pedindo coisas da terra, você vai receber coisas da terra. Mas se você pede o reino de Deus, a presença de Deus, você vai receber o poder de Deus. Aleluia. O que queres que eu te faça? Não é verdade? Então muitos foram curados, receberam bênçãos, receberam porção dobrada. E Jesus sabe que o cego precisava ser curado. E ele precisava mostrar que ele tinha poder. Então ele queria ouvir: olha, eu quero uma esmola, porque eu não preciso enxergar. Eu estou ganhando muito dinheiro aqui, eu só preciso de mais dinheiro. Mas o cego, enquanto os outros falam: Senhor, me cura, me liberta, me salva. Amém, irmãos? E eles receberam. Por que eu estou dizendo? Porque nós temos que entender, irmãos, que nós, em todos os evangelhos e as cartas, Jesus fala do seu poder. Então depois, por isso que ele diz: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, negar as nossas vontades. Nós que éramos jovens, e eu sou jovem ainda, tenho apenas 25 anos de carreira, né? Amém, irmãos? Mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Seguir a Jesus de perto, irmão. Tem muitos que estão seguindo a Jesus pela internet. Assiste culto na internet, vê tudo lá na internet, é YouTube, é tanta coisa aí que tem aí pra gente ver de casa, mas aí não está ligado. Ele precisa estar ligado na igreja, na arca, para ser salvo. E como lá na arca de Noé não estava bom as coisas lá, amém, irmãos? Mas hoje também, as igrejas, não tem igreja perfeita. Perfeito é Jesus, mas você tem que estar plugado na tomada do Espírito Santo. Aleluia? Então os evangelhos dizem assim, principalmente ali em Lucas, o evangelho, conforme escreveu ali o médico Lucas, ele diz: eis que vos dou o poder. Jesus diz: para pisar serpentes e escorpiões e toda a força maligna. Toda. E nada vos fará dano algum. Nada. Amém? Quem tem medo do diabo aqui, levanta a mão. Ninguém. Eu creio que a igreja aprendeu assim, frisou mais também, porque Deus nos deu esse poder. Aleluia? Deus nos deu todo o poder. Aí baseado, como está lá em Mateus 16, onde Jesus deixou ali sobre Pedro: tu és Pedro, é a rocha, sobre ti, sobre esta rocha, a minha igreja está fundada. E as portas do inferno não prevalecerão. E as portas do inferno não prevalecerão. A porta do inferno é dar lugar ao diabo. Agora nós podemos começar a falar um pouco. Eu não sei aqui nem as horas aqui como é que está aí, mas Deus sabe todas as coisas, deixa Deus trabalhar, amém, irmão? O celular aqui acabou a bateria, está tudo dando diferente do que Deus planejou para mim, mas é o Espírito de Deus, não é verdade? Então nós não tememos nada, não é verdade? Nós não podemos temer nada, só a Deus, amém? Então as portas do mal, irmãos, o diabo trabalha numa legalidade. Para você dar legalidade ao diabo trabalhar na tua vida, como Jesus falou, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, sobre aquele que está dentro da arca. Mas se você não cumprir a instrução, ele fala: irai-vos, não pequeis. Mas ele diz: não deis lugar ao diabo, porque é terrível. Nós, como pastores, nós estamos não elevados, mas estamos direto da missão de Deus ali num degrau mais avançado, mas Deus mostra cada coisa, irmãos. Nós temos visto hoje, no dia presente, pessoas dentro das igrejas, porque o diabo é o governador. O mundo jaz no maligno. O diabo é o Deus, com letra minúscula. Ele governa o mundo.
não nós. Porque Jesus mesmo falou: Senhor, Pai, eu sei que o Senhor não vai tirar eles do mundo, mas livra eles do mal. Quem precisa ser liberto aqui, livre do mal? Levanta a mão. Não é verdade? Cada dia vem o mal, irmão. Você sai para lá, no nome de Jesus. O Senhor já repreendeu, daqui a pouco já vem outra situação. É uma aflição atrás da outra. Ontem eu preguei também, nós falamos sobre espinho na carne. Todos nós temos. Paulo orou só 3 vezes. Mas sabe por que ele parou de orar, irmãos? Porque o próprio Jesus falou para ele: para de orar. A minha graça te basta. O espinho dói. Mas tinha uma intenção, na verdade. Sabe qual era? Exaltação, soberba, avareza e tantas outras coisas que tem hoje, nos dias de hoje. E Jesus quer dizer para mim e para você: os humilhados serão exaltados. E tem muita gente querendo ser exaltada. E aonde? Dentro do corpo de Cristo. E Jesus deixou lá a palavra dos humilhados, as bem-aventuranças de Jesus. Mas hoje então nós podemos começar a dizer que tem um propósito. Quando nós damos lugar para o diabo, nessa carta de Efésios, todos conhecem, Efésios capítulo 6, tem uma instrução poderosa. Mas vamos falar aqui só dessa parte do capítulo 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Sabe por quê, irmãos? Quando o diabo, quando o mal, Satanás, o nosso inimigo, você, ali na tentação, porque nós não somos tentados mais do que podemos. Quem está de pé? Levanta a mão. Nós estamos de pé? Glória a Deus. Você está vivo, você está de pé. Porque o diabo quer que você esteja morto. Mas nós estamos dando glória a Deus. Não é verdade? Então a palavra diz que aquele que está de pé, olhe, vigie, fica atento para que não caia. 1 Coríntios 10, 12, 13. Porque não vem sobre você tentação senão humana, daquela que você pode suportar. E aí ainda tem uma outra instrução poderosa que ele diz assim: ainda, jovem, ainda, meu irmão, minha irmã, que você não pode suportar, tem um escape. Quem precisa do escape aqui? Glória a Deus. Eu também preciso. E ele fala assim: eu te dou a saída. Amém, irmãos? É assim que nós temos que crer. Não é verdade? Porque o que eu quero dizer para mim e para você, eu amo muito essa palavra. E eu digo muito isso lá na igreja. 3 palavras, 3 passos de fé, de coragem, de poder, de sabedoria. Buscar a Deus em primeiro lugar, em sua justiça, o resto, Deus acrescenta. Não dá lugar para o diabo. Depois você vai lá em Tiago 4, 7, está escrito assim, ó: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Para você resistir ao mal, você não pode dar lugar ao mal. Não é verdade? Quando você dá lugar ao mal, ao Satanás, ao diabo, sabe o que ele faz? João 10, 10. Ele não vem brincar. Tem muito crente brincando e o diabo não está brincando. Lá em João 10, 10, Jesus falou o quê? Olha, se você dá lugar para o diabo, está aqui em Efésios 4, 27, o diabo, o ladrão, ele não vem, senão a matar, roubar e destruir. É pouco. Matar, roubar e destruir. E ele vem mesmo. Não é verdade? Então, se nós dermos lugar para o diabo entrar na nossa vida de alguma forma ou outra, ele não vai vir: olha, eu estou aqui. Às vezes vem com uma mulher, com um homem, com alguma situação, e cada coisa que nós estamos visto na mídia, né? Nas igrejas, com jovens, com homens, com mulheres. Então ele não está brincando, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele não tem misericórdia. Jesus tem. Jesus tem a sua infinita misericórdia. Mas se você der legalidade para o diabo trabalhar, e os irmãos estão entendendo o que é não dar lugar ao diabo, quando nós damos lugar para o diabo, irmãos, ele vem para matar, roubar e destruir. Porque o apóstolo Pedro também disse lá, 1 Pedro 5, 5: jovens, sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, fique atento, fique com sabedoria. Porque o diabo, diz lá, verso 8:
Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Não está dizendo assim, ó, ele está brincando com os filhos de Deus. Não. Ele anda bramando, buscando a quem possa tragar. Não é verdade? É o que está dizendo. Então ele está ao nosso derredor. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Ele está ao derredor, irmãos. Deus é perfeito. O salmista diz, e tantas palavras que nos diz, que tem uma diferença. Aliás, eu falo sempre de 3 diferenças daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Malaquias 3,18, Salmo 34,7, Êxodo 3,11. Se nós meditarmos, todas essas passagens têm diferença do que serve a Deus e do que não serve. Uma delas, que é poderosa, o Salmo 34,7 diz que o anjo do Senhor, diga para o seu irmão assim, o anjo do Senhor acampa ao teu redor. Porque ao teu derredor o diabo também está aí pertinho. Não é verdade? Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo a glória a Deus? Amém? Quem teme a Deus tem um anjo. E lá diz. Salmo 33 também diz assim o salmista: os olhos do Senhor estão sobre todos. Porque o nosso Deus, irmãos, os atributos, nós podemos dizer 3 aqui pelo menos, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não é verdade? Onisciente, onipresente e onipotente. Então, Deus diz, ele vê tudo, mas tem uma diferença. Glória a Deus. Que o anjo do Senhor, nós temos o Espírito Santo, mas nós temos um anjo com espada de fogo, irmãos, ao nosso redor. Porque ao derredor é bem pertinho. O adversário está lá. Ele está só vigiando. Ele está assim, eu vou tentar, vai pecar, vai dar lugar para mim trabalhar. E olha aqui, se você não tiver fé e não crer no Deus Todo-Poderoso que está com você, acima de qualquer tribulação, para generalizar todas elas, como eu digo, Deus falou, o Pai falou, o Filho falou, Jesus falou, são tantos problemas que nós temos, mas Ele disse, eu estou convosco, por isso não temas, não é verdade? Eu estou contigo, eu te esforço, te ajudo e te sustento, com o direito da minha justiça. Foi assim que Deus falou através de Isaías. Aleluia? Mas o que nós temos que entender, o diabo está perto. O diabo tem hora, irmãos, principalmente os jovens. Eu vou dizer hoje aqui, um jovem passou na televisão. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor. 16 para 17 anos, é recente. Aconteceu, passou aí na TVB aí. Os irmãos lá da igreja sabem. Mas a sua mãe estava ali na igreja. Quando ele voltou, nós estamos orando e falando a palavra. Olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós ali, vai batizar, vai isso, vai aquilo. Fica na presença de Deus e tal. Não dá lugar para o diabo. Busca Deus, resiste ao diabo. E sabe o que aconteceu, irmãos? 16, 17 anos, não me lembro. Infelizmente, ele não perseverou até o fim. Quinta-feira, quinta, né? Quinta-feira, ele voltou a entrar na área do crime e foi preso. Está lá. Mas Deus sabe todas as coisas. Porque, irmão, tem um lugar para o diabo. E sabe quem que o diabo está usando mais e mais a cada dia, irmão? Jovens de 12, 13, 14, 15, e olha, e o menino lá, ele sabe dirigir, porque hoje aí esse pessoal ensina garotos e mulheres, sei lá, de 12, 13, 14 anos já a dirigir carro para combater aí, cometer os crimes. Jovens. Então o diabo não está brincando, ele está ceifando. Na verdade, hoje nós estamos reunidos aqui para a glória de Deus. Eu queria ler uma palavra para os irmãos, se os irmãos puderem abrir o livro do Eclesiastes. Vamos ler essa palavra. Olha o que vai dizer. Eclesiastes, uma palavra ali que todos conhecem. Diz assim a palavra, Eclesiastes capítulo 12. É o último capítulo que ali deixou o profeta para mim e para você. Eclesiastes 12 diz assim: este jovem não lembrou disso.
Mas hoje tem jovens aqui que jamais vai esquecer essa palavra. Olha o que diz. Todos acharam? Quem não pôde achar, para ganhar tempo, nós vamos ler. Diz assim, Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento, ou seja, não me alegro na minha vida. Lembra-te do teu Criador. Deus é o Criador dos céus e da terra. E Deus nos criou. Lembrar de Deus. Josué, no seu último encerramento, ali ele chama o povo para fazer, sabe o que, irmão? Josué, capítulo 15, na metade ali da vida dele, ali, quase para o final, ele chama o povo, quando ele consegue ali, através de Deus, trazer aquele povo, caminhar à frente daquele povo, e ele faz o povo recordar do que Deus já fez na vida dele. Por isso que nós pegamos a palavra do Salmo 126:3, grandes coisas o Senhor fez, por isso estamos alegres. Não é verdade? Lembra do Criador. Então muitos hoje não estão lembrando de Deus e ouviram a palavra. Eu quis trazer esse exemplo porque ele não se lembrou das palavras que foram ditas. E sabe o que ele fez? Nós ali instruímos e ele acabou indo para uma outra igreja. Passou uma semana mais ou menos, nós ficamos sabendo, mas nós vamos perseverar e crer no milagre. Mas hoje o diabo está deitando e enrolando, irmãos, porque nós, como diz um pastor amado que eu gosto muito, estamos de Josué Lyon, ele fala muito sobre os jovens, porque os jovens é o futuro da igreja. Olha como tem bastante jovens aqui, glória a Deus. Amém? É o futuro da igreja. Aleluia. Continuando a palavra do Eclesiastes aqui no capítulo 12, olha o que diz aqui no verso 13. Vamos ver? Diz assim, Eclesiastes 12:13. Só para aproveitar aqui a brecha. Quem está na brecha? De Deus, irmão. Não é a brecha do diabo, não. Tem que dar brecha para Deus trabalhar. Fala para o seu irmão, deixa Deus te usar. Porque senão o diabo vai te usar. Não é verdade? Deus vai nos usar. Porque se não Deus não usar, irmão, o diabo vai querer usar nós também. E aí nós temos que dizer, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Olha o que diz Eclesiastes 12, 13 e 14. Olha o segredo aqui para nós não darmos lugar. Verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem e mulher. Porque Deus há de trazer ao juízo toda a obra e a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Glória a Deus. Deus é fiel, não é, irmãos? Amém? O fim, olha aqui em Eclesiastes 3, nós sabemos que fala o profeta ali, Salomão, o servo de Deus, deixou para nós ali Provérbios, Eclesiastes, e diz ali a palavra, ele nos deixou aqui, que o fim, Eclesiastes 3, vamos voltar, há tempo para tudo. Depois Eclesiastes 6 ele diz assim, melhor é o fim do que o começo. Glória a Deus. O fim da nossa vida é a consumação da nossa alma. Jesus é o autor e consumador da nossa alma. Esse é o nosso fim. E glória a Deus, nós temos que perseverar até o fim para ser salvo. Amém? Glória a Deus. Então ele diz assim que o melhor das nossas vidas é o fim do que o começo. Que tudo tem começo, meio e fim. Deus também trabalha assim. Abraão, Isaac e Jacó. Início, meio e fim. Perfeito. Nós iniciamos, nós caminhamos, mas é melhor é o fim, não é verdade? É melhor chegar até o fim. Mateus 10, 22, Mateus 24, alguma coisa lá, 10 que eu não me lembro. Aquele que perseverar até o fim vai
Quem vai perseverar aqui? Glória a Deus. Não dando lugar ao diabo. É o que está dizendo. Perseverando na presença de Deus. E não dando lugar ao diabo. Ah, dê uma brecha. Tem tantas, né, irmão? Vamos falar aqui. Pode ser uma mentirinha pequena, uma mentirinha grande. Mas a Bíblia fala um certo pecado que era grande. E é um tópico ali também, se der tempo eu vou falar um pouquinho. Mas a Bíblia fala de pecado grande, sabia? Não fala mentira grande nem mentira pequena. Mas os filhos de Eli cometeram um pecado muito grande. Está escrito lá em Samuel 2 ou 3. Os irmãos podem ler em casa. Por que Deus deixou lá? Que o pecado era muito grande. Era muito mesmo. E eles faziam cada coisa, irmão, dentro da igreja, dentro da congregação. Então tem pecado grande. João também, a primeira carta de João fala. Há pecado que não é para morte, morte física, morte eterna. Mas Deus sabe, se você der brecha para o diabo trabalhar, o diabo não está brincando. E nós não temos que brincar. Então aqui nós vimos algumas passagens do poder de Deus, do dever temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ser sábio é o melhor. O sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os erros dele mesmo. E o tolo nunca aprende. Qual que é o melhor? Ser sábio. Ele fala, o princípio, a sabedoria é o princípio, amém, do temor. Temer a Deus, ele está dizendo. O fim é temer ao Senhor. Quantos aqui temem a Deus? Se você é temente a Deus, você jamais, em hipótese alguma, não é verdade? Como nós também vimos uma palavra hoje, jamais se venda para o diabo. Como Esaú fez, vendeu para Jacó a primogenitura, a bênção, vendeu a bênção por um alimento. Depois Jacó foi ali e tomou posse, na verdade, mas não se venda para o diabo. O que nós vimos atualmente, irmãos, que está sendo envergonhado no nome de Jesus, pessoas estão se prostrando, adorando para o diabo. E é um alerta, igreja. Acorda, né? Desperta tu que dormes. Mas, rapidamente, falando aqui para nós, como esses filhos de Eli, nós podemos citar aqui para começar, Samuel. A palavra diz, eu poderia citar aqui alguns que deram lugar para o diabo. Eram os filhos de Eli, o sacerdote. E ali, no capítulo 1 de Samuel, nós vimos que Samuel, capítulo 1, 2 e 3, Samuel veio a este mundo, porque Ana, sua mãe, clamava desesperadamente. E diz a palavra, vou abreviar aqui, que nós já prolongamos, mas Samuel era jovem, lá está escrito. E Samuel era temente a Deus. E Ana entregou Samuel quando ali pequeno, já desmamado, e entregou para o Senhor. E ali os filhos de Eli faziam cada coisa absurda. Mas Samuel era jovem. E ele fazia, sabe o que, irmãos? Ele ficava na presença de Deus. E ele ficava adorando a Deus. E sabe o que aconteceu? Os outros jovens, que eram os filhos de Eli, deram lugar para o diabo. E diz que o pecado deles era muito grande. E o que aconteceu? Samuel continuou firme nos caminhos do Senhor. Porque ele temeu, ele era obediente. E notem que Samuel ungiu a Davi. E não vamos falar aqui do primeiro capítulo, segundo, das crônicas, mas nós temos que entender que Samuel não deu lugar para o diabo. Amém? Ele foi o homem, o profeta Samuel. E lá no capítulo 3, para resumir, irmãos, eu confesso para os irmãos que de orar
hora eu estou perdido, mas Deus está no controle de tudo, não é verdade? Mas eu quero falar rapidamente, pelo menos 3, pelo que eu tenho aqui na minha mente, porque já aproveitando aqui a brecha do capítulo 1 e 2 de Samuel, os filhos de Eli deram lugar para o diabo. E sabe o que aconteceu, irmão? Deus não teve misericórdia. Ali não foi Satanás que os matou, foi Deus. Deus os matou, os dois. Deus é misericordioso, mas a misericórdia acaba quando a justiça vem. E Samuel crescia ali, ainda jovem, crescia na palavra. E lá no capítulo 3 diz que a palavra era de muito valor naquela época. E aí Deus usa Samuel lá na frente, ali para ungir ali a Davi, que veio a ser o futuro rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Amém? Porque Davi temeu. E nós temos que entender, tem a diferença daquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Às vezes nós falamos, mas não tem diferença, olha a minha vida, olha aquele outro ali. Mas Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus, irmãos. Primeiro que Deus me colocou aqui foi Samuel. E Samuel era jovem, e ele estava ali caminhando passo a passo. Mas ele, e está escrito que todas as palavras que Deus deu, nenhuma sequer, nenhuma se perdeu. Porque lá em Números capítulo 23, o Senhor diz assim no verso 19, que Ele não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. O que Ele disse, irmãos, vai se cumprir na minha e na tua vida. Lembra para o irmão, diga assim, sabe o que Jesus te disse? Que você é mais que vencedor. É isso que Jesus disse. Aí o diabo vem querer dizer, está vendo? Você está sendo derrotado. Você está dando lugar ali no trabalho, você está dando lugar aqui, você está dando ali, ele vem tentar te acusar. Aí você vai lá e fecha a porta para o diabo. Porque quem te sustenta, quem te fortalece, quem te ajuda é Deus. Se não for Deus, irmãos, nós caímos. Porque é o que nós temos visto. Muitos homens e mulheres de Deus, muitos jovens, muitos adultos, mas muitas pessoas que não sejam usadas por Deus, não é só isso. Ah, porque carregava multidão, não é só isso. Eram pessoas que estavam louvando, adorando, bendizendo, se prostrando ao Deus Todo-Poderoso. Sabe o que aconteceu? Deu lugar. E aí quando nós damos lugar para o diabo, cumpre-se a palavra de Isaías 59, verso, não me lembro agora, diz que a única coisa que faz separação entre mim e vós é o pecado. Em Romanos 8 também diz lá o apóstolo Paulo dizendo que nada pode nos separar da salvação, do amor de Deus. Nada. Não é tribulação, não é angústia, não é dinheiro, não é isso, não é aquilo. Tem um monte de coisa lá que ele fala. E nós podemos ver isso. Nada pode nos separar, mas tem uma coisa, é o pecado. É quando nós damos lugar para o diabo. E não estamos aqui para falar porque são tantas coisas. Mas aí é o Espírito Santo que nos dá direção. Diga para o teu irmão assim, você tem o Espírito Santo? Você tem o dom de discernimento. Você vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que agrada a Deus e o que não agrada. Não é verdade? O que agrada ao diabo? Dar lugar ao diabo. Então como e o que fazer para não dar lugar ao diabo? Nós podemos citar mais uma vez, e Samuel aqui teve temor. Vamos citar um outro exemplo, também não precisa abrir, porque eu iria até abrir a palavra, mas são palavras de Deus para mim e para você que são poderosas. Samuel teve temor. Quer ver uma pessoa, outro jovem, e na verdade foram quatro jovens. Também não vou ler aqui a palavra, que vai estender muito. Mas se nós fôssemos aqui esmiuçar ali, fazer um resumo de toda aquela palavra ali do livro de Daniel, que é o Apocalipse, nós vamos ver que lá, irmãos, teve 4 jovens. Está escrito lá na palavra. Livro de Daniel, capítulo 1, verso 4,
5 e aí vai para frente. Mas sabe o que aconteceu, para a gente resumir? Ali tinha jovens, e Deus ali preparou 4 jovens, e tinham vários, mas esses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quem já ouviu falar da glória a Deus? Amém? Eles eram jovens. Sabe o que eu quero dizer? Samuel foi chamado jovem. Esses 4 jovens da tribo de Judá foram chamados jovens. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus também sabe. Se o Senhor não pegar os jovens, o diabo vai pegar. Quem está entendendo? A glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus também, na sua sabedoria, na sua magnitude, no seu poder, Ele trazia os jovens, Ele escolhia dele. E ali esses 4 jovens, vamos falar ali dos 3 amigos de Daniel, eles eram jovens, e sabe o que eles fizeram? Deus colocou no coração de Daniel para ele não se contaminar. Hoje, o que é não se contaminar? Não é verdade? Eu e você que somos jovens, nós não podemos nos contaminar. Foi isso que veio ali para Daniel, porque o rei separou e colocou esses jovens com uma porção de jovens. E sabe que Daniel ali, na sabedoria de Deus, não vamos nos contaminar com os demais. E sabe o que aconteceu nesse exemplo aqui, desses 4 jovens? Eles não caíram nos laços do diabo, porque Deus falou com Daniel. E hoje, o Senhor me trouxe aqui como portador, como embaixador dele, para dizer para você: não se contamine com as coisas do mundo. Não tem comunhão. A amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. Ah, pastor, eu tenho minha família, eu tenho. Mas a amizade, irmãos, com as coisas, você não pode ter comunhão com as coisas do mundo. E Daniel ali não se contaminou, nem os seus 3 amigos jovens. Então, hoje, se nós contaminarmos com o mundo, com as coisas do mundo, porque tem que ser diferente. Muitos falam: pastor, mas por que você é pastor, bebe, e esse aqui é pastor, você é pastor e não bebe? E esse aqui é pastor, e ele bebe. Esse aqui é pastor, fuma. Aquele ali adultera, e assim vai, irmãos, é cada coisa. Não é verdade? Por quê? Porque nós temos que ser diferentes. Aleluia? Não se contamine, porque ali o rei, com as suas especiarias, colocou um monte de coisa para eles: vinho e tanta coisinha lá. Daniel, no dom do discernimento, falou: não vamos contaminar em 10 dias. E ali eles viram que os jovens ficaram totalmente diferentes dos demais. E aí sabe o que Deus fez? Deus os abençoou e deu 10 vezes mais sabedoria, inteligência e tudo quanto era bênção lá naquela época para aqueles 4 jovens. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? O diabo tentou os matar, aqueles jovens, só que foram por etapa. Primeiro, os 3 jovens, diz lá a palavra em Daniel 3, que aqueles 3 jovens foram tentados pelo diabo. Por quê? Porque eles não deram lugar para o diabo, mas eles desafiaram o Deus que eles serviam. E o rei, ali, através de outras pessoas, se levantaram contra a vida daqueles 3 jovens e disseram para eles: vai ter que adorar, vai ter que prostrar para o rei Nabucodonosor. Tinha que se ajoelhar, irmãos. Tinha que se prostrar, como os jovens aqui que estão se dobrando de joelhos, se prostrando para Deus. E aqueles 3 jovens tinham que se prostrar para o diabo, porque todos, povos, línguas e nações, tinham que adorar ao diabo. E sabe o que aconteceu? Eles não fizeram, porque eles não temeram nada. Diga para o teu irmão: não tema nada, só a Jesus. Eles não temeram. E para resumir, sabe o que aconteceu? O diabo levou ele lá para a fornalha. Foram os 3 para a fornalha.
porque não se dobraram. E a palavra diz, irmãos, que o rei veio uma fúria, Nabucodonosor ficou endemoniado, irmãos. Veio uma ira, uma raiva, um ódio muito grande, porque ele conhecia os 3 jovens, mas foram usados ali para acontecer isso na vida dele. Sabe o que eles disseram? Olha aqui, o rei falou: você vai me adorar, deu uma segunda chance, você vai ter que me adorar. O rei foi propriamente ali, e pela segunda vez eles falaram: não vamos adorar Deus nenhum, só o Deus que vai servir. Quando nós dizemos adorar, não é só se prostrar de joelhos, mas é você dizer: só sirva ao Deus vivo, só ao Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eles foram derrotados? Não, porque essa passagem nos diz que os 3 hebreus, por não adorar ao diabo. Sabe por quê, irmãos? Hoje, se nós adorarmos ao diabo hoje, nós estamos dando lugar para o diabo trabalhar. E tem muitas formas de adorar o diabo, não vamos aqui citar. A primeira delas é se prostrar. Jesus, quando foi tentado, a primeira coisa que o diabo tentou ele foi na necessidade. Não é verdade? O diabo se manifestou ali e falou: olha aqui, Jesus, está com fome. Se tu és Deus, está morrendo de fome, Jesus. Transforma esses pães em pedra. Nesses pedras em pães, aliás. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Era necessidade. E Jesus se prostrou? Não. Não é verdade? Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8. Ele usou a palavra: está escrito, está determinado, somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. E os 3 hebreus sabiam disso. E assim como José ali no Egito não pôde se prostrar para Faraó, hoje não se proste para o diabo, não adore o diabo, não deis lugar ao diabo de forma alguma. Ah, mas como eu vou saber? É o Espírito Santo. Se mesmo assim você não sabe, peça direção ao pastor, à igreja, aos irmãos, não é verdade? Mas não dê lugar ao diabo. Muitos não estão tendo a oportunidade de voltar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E muitos não têm uma segunda chance e morrem ali fazendo o trabalhar do diabo, matando, roubando e destruindo. Amém? E ali sabe o que aconteceu? Eles foram, a fúria foi tão grande daquele rei, que diz a palavra que o rei Nabucodonosor, pastor Fernando, ele se transformou. Ou seja, ele ficou, irmãos, possesso. Ele ficou ali meio que demoniado. Agora vocês vão ver que eu sou Deus e eu vou lançar vocês na fornalha. E lançou, irmãos. Porque Nabucodonosor teve que ver através de Daniel no capítulo 2 que Deus é o Deus dos sonhos, da revelação. E já havia falado com Daniel. Daniel tinha dado ali a interpretação para Nabucodonosor, mas ele estava a ver o Deus que os hebreus serviam, é o Deus que você serve. E o demônio se manifestou tão forte ali na vida daqueles hebreus, que lançaram lá os poderosos, os fortões dos soldados, junto com os hebreus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Os soldados morreram. Eles foram para levar os hebreus à fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. E os soldados morreram. Então, quando nós não adoramos ao diabo, irmãos, não cai um só fio de cabelo na nossa cabeça. Não é verdade? Porque os 3 hebreus estavam passeando lá na fornalha. E eles não estavam só em 3. Tinha mais um. Eram 4. E o próprio rei teve que falar: mas são 4. Estão passeando lá na fornalha ardente. E o fogo, 7 vezes mais. É assim. Essa palavra é forte. É assim aqueles que estão adorando ou dando lugar ao diabo vai ser lançado no fogo eterno. E o fogo, diz a palavra lá em Apocalipse, em Daniel também, que o fogo nunca vai apagar. É o fogo do lago ardente, onde vai ser lançado ali o inferno e todos aqueles que estão lá. Sabe aqueles que estão lá? É o que estão adorando ao diabo.
é aqueles que ainda nós podemos fazer alguma coisa, ajudar em oração, em perseverar em fazer a obra de Jesus. Mas aqueles que estão dando lugar para o diabo, vão para lá. Aleluia, irmãos. E aqueles jovens não deram lugar para o diabo. Sabe o que aconteceu com eles? Saíram intactos. O rei teve que falar, mas são 3, 4 que estão lá dentro. E saíram os 4 lá. E o próprio rei falou, mas não tem cheiro de fogo. E os meus soldados morreram. E eles eram jovens. E Deus chamou. Mas sabe o que eles fizeram? Eles não temeram nada. Disseram assim para o rei, olha aqui, apontaram o dedo para o rei. Você está pensando o quê com essa estátua de ouro aí? Você não tem poder coisa nenhuma. Fica sabendo aqui, ó. Eu não vou adorar você não, Satanás. Não é na minha necessidade, em qualquer outra situação. Não vou adorar ao diabo. E sabe o que aconteceu? Então, fica sabendo, rei. Se Deus nos livrar, amém. Se Deus não nos livrar, amém também. Está no controle dele. Mais ou menos isso que eles falaram. Porque a nossa vida, irmãos, lá em Mateus 8, diz que todos os nossos fios de cabelo estão contados. Deus está no controle de tudo. Não é verdade? A vontade de Deus é que tudo está no controle de Deus. E a vontade permissiva de Deus foi... Qual é a vontade permissiva? Eles foram para a fornalha. Deus não nos livrou ele da fornalha. Mas ele falou, eu estou contigo. E nem um fio de cabelo se queimou. Ou seja, todos os cabelos estão contados. E também não cai um sem a permissão de Deus. Amém? Não cai um só fio de cabelo. E depois nós sabemos que chegou a vez de Daniel, porque mudou o seu rei. Mudou ali o rei, veio Nabucodonosor, depois o rei Dário, Medo, Persa, e veio aquele outro, o nosso amigo lá, e chegou para Daniel e fizeram uma cilada contra ele. Sabe por quê, irmão? Porque Daniel não deu lugar para o diabo. O diabo falou assim para Daniel, olha aqui, Daniel, você vai ter que orar a mim, não é ao Deus que você serve. Sabe o que Daniel falou? Eu não vou orar, eu vou orar ao Deus vivo que eu sirvo. Amém? E ele não deu lugar para o diabo, irmãos. Então, mais uma vez, aconteceu algo tremendo. E foi ali depois de 20 anos, mais ou menos, veio a tentação de Daniel. E Daniel ali também foi muito usado por Deus. Depois ele escreveu todo o Apocalipse, a revelação. E sabe o que aconteceu na vida de Daniel? Ele não adorou o diabo. Os 3 hebreus não tinham que se ajoelhar. E era na música, o louvor. Tocavam ali os tímpanos, as trombetas e tudo aqueles instrumentos ali que o rei tinha. E a hora que começava o louvor, tinha que dobrar o joelho. E nós louvamos somente a Deus. Não podemos dar lugar ao diabo. Os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não deram lugar ao diabo, foram parar na fornalha. Daniel não deu lugar para o diabo, porque o diabo falou para ele, você vai ter que orar a mim. Daniel falou, não vou dar lugar a você não, Satanás. E ele falou assim, eu vou dar lugar a Deus, vou agradar a Deus. E ele disse assim, vou continuar orando. Aí armaram uma cilada, porque o rei não queria fazer isso com ele. E aí sabe o que acontece, irmãos? Mais uma vez, por ele não dar lugar ao diabo, ele foi lançado na cova. E lá naquela cova nós sabemos que Daniel foi, ele não teve medo. Eu vou ter que ir. Deus está permitindo, não teve jeito. Ele foi lançado na cova com o Senhor. E aí nós sabemos a história, para os irmãos entenderem. Hoje é assim. Quando você não dá lugar para o diabo, você passa muitos problemas. Não é verdade? Mas você não pode temer nada. Porque o que o diabo quer é que você pare e que você se entregue a ele, ao diabo. E as suas astutas ciladas. E foi armada uma cilada muito grande para Daniel. E Daniel, na presença de Deus. E ele foi chamado ali ainda jovem. E permaneceu ali, orando 3 vezes ao dia. Ele orava e clamava. E foi lançado na cova. Imagine nós hoje. Nós não estamos dando lugar para o diabo em tantas áreas da nossa vida. E vem situações, irmãos, e vem aflição, e vem... Foi assim com os profetas, está lá em Hebreus 11. Não vai ser assim conosco? E o que Daniel fez? Ele temeu? Não. Ele teve fé. E ele falou, se o Senhor é comigo, eu vou ser liberto desse leão. E glória a Deus, irmãos. Mas ele foi. Sabe por que ele foi pela cova?
Porque ele sabia que Deus estava lá. Sabe por quê? Ele sabia, Deus, eu não dei lugar para o diabo trabalhar na minha vida. Aleluia. Mas ele teve que ir para agora. Então nós sabemos que esse segundo passo é não contaminar. Primeiro, temor. Está lá em Deuteronômio 6, Deuteronômio 8. É o temor do Senhor. E Deus deixou a palavra lá para que, no deserto, Deus deixou o povo lá para que eles soubessem tudo que estava no coração daquele homem. Era o temor de Deus. E aqui com Samuel foi o temor. Com esses 4 hebreus que eram ali, já no chamado de Deus, o diabo tentou. Mas eles não se contaminaram. Hoje é diferente, irmãos. Quando você não dá lugar para o diabo, você passa cada coisa. É humilhação, é desprezo. Pode ser na família, com os maiores inimigos nossos da própria casa. Aleluia. Mas para encerrar, quanto tempo eu tenho aí? Alguém tem? Aleluia. Mas para encerrar, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo? Irmãos, nós podemos encerrar com uma palavra tremenda aqui. Uma pessoa, um jovem. Esse eu gostaria que os irmãos abrissem. Está no livro de Gênesis, no início. Nós falamos início, meio e fim. Mas vamos encerrar aqui, meus irmãos, da glória a Deus. Gênesis capítulo 37. Este jovem, eu quero só ler rapidamente. Acho que mais uns 15 minutinhos aí. O pastor Fernando vai controlando ali. Acho que mais uns 15 minutos dá. Amém? Quem tem fé aí para guardar uns 15 minutos? Glória a Deus. É Deus que está falando, irmão. Não sou eu, não. Deus já mandou tudo aqui, o mistério aqui. Mas esse jovem, nós vamos ver. Essa palavra vai do capítulo 37 até o final, capítulo 50. Mas diz aqui, Gênesis 37. Olha o que diz. Todos acharam? É um jovem chamado José. Quantos José nós não temos hoje? E nós podemos dizer assim, José deu lugar para o diabo? Não. Mas José teve várias oportunidades para dar lugar ao diabo. E olha que ele não conhecia, irmãos, a palavra de Efésios 4:27. Não é verdade? Efésios 4:27 está lá no Novo Testamento. Aqui é o início dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, e aí vem José. E olha o que acontece aqui, irmãos. Gênesis 37. Podemos ver aqui o verso 2. Só um versículo. Eu separei esses 3 jovens: Samuel, Daniel e seus 3 amigos. Aqui nós lemos Sadraque, Mesaque e Abednego, onde teve 2 milagres tremendos, e também José. Vamos encerrar aqui nessa palavra de José. Olha o que diz. Gênesis 37, 2. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma fama deles, de seu pai. Amém, irmão? Só esse versículo. Eu creio que todos conhecem essa palavra de José. Quantos anos ele tinha? 17. Alguém tem 17 anos aqui? Glória a Deus. Amém? 17 anos. José, quando foi vendido, foi escravo. Todos sabem essa palavra é forte, mas eu vou resumir aqui. José tinha 17 anos. E diz a palavra aqui, se nós pegarmos aqui para frente, que José era jovem e era da família patriarca, então ele conhecia Deus. E é interessante nós voltarmos que lá em Samuel, no capítulo 2, diz que Samuel não conhecia Deus. E Eli precisou falar para ele, como é que é?
E Deus falava com Samuel. Aí Samuel foi recebido ali a instrução. Fala, Samuel, quando for assim, é Deus que está falando. Aí você fala assim, fala que o teu servo ouve. E aí Deus falou com ele. Mas José conhecia a palavra, o segredo de José. Este jovem, ele foi fiel. Fiel, ele era solteiro. Não era fiel com a sua esposa, com a terra. Ele era fiel e leal a Deus. Amém. Amém, irmãos? Não vou resumir para a gente ganhar tempo. Mas José, com 17 anos, ele teve um chamado. Sabe qual foi o chamado dele? Como Abraão. Deus chamou ele e falou, olha aqui, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sabe o que José teve que fazer? José foi vendido, foi como escravo para uma outra terra, com 17 anos. Foi isso que aconteceu na vida dele, por causa da inveja. Quando sabe aqui que a inveja mata? Amém. Não é verdade? A inveja mata. Mas quem tem poder maior sobre a inveja? Nós temos poder. O primeiro homicídio foi por causa da inveja. Caim matou Abel. E por que aqui a inveja, irmãos, não matou José? Porque era a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Aqui nós vemos que no verso 11, 12, 13 já começa a falar que ali os seus irmãos o invejaram. E sabe o que fizeram? José não deu lugar para o diabo. José poderia ter feito um acordo, alguma coisa ali com os seus irmãos, mas ele não quis. Porque ele teve 2 sonhos. Todos conhecem a palavra, José é muito forte. E ele com 17 anos, Deus chama ele, ele viveu, irmãos, 13 anos. A palavra está tudo lá, esmiuçada. Nós vemos que José ficou 10 anos ali como escravo e 3 anos preso. 13. Porque José, como Jesus tipifica, com 30 anos ele começou a reinar. José também teve que passar tudo o que ele passou. E ele era jovem, com 17 anos. E o diabo armou uma cilada, astuta cilada, com os seus 10 irmãos, porque Benjamim não participou. E aqueles irmãos, por parte de pai e mãe, aliás, do pai, né, que era Jacó, fizeram uma cilada muito grande contra José. E José não caiu, ele permaneceu fiel. E ele ficou ali 10 anos, ali no Egito, como escravo. E o que eu quero só comentar de José é que antes dele ser preso, nós sabemos que o diabo falou para ele, agora você vai dar lugar para mim trabalhar. Agora chegou a tua vez, José. E o diabo queria matar José. Porque quando dá lugar, irmãos, aí o diabo ele vem com tudo. E sabe o que José fez? Ele foi fiel. Agora chegou a vez de ser fiel em muitas coisas que os jovens, até mesmo nós, no nosso casamento, no nosso relacionamento, tem muitos que são tentados e dá lugar para o diabo. Mas José teve uma tentação muito grande, que Deus ali estava com ele. Mas sabe por que Deus estava com ele? Porque José estava com Deus. Não é verdade? Glória a Deus. E aí ali vem uma situação, naquele jovem, ele tinha ali por volta de 28, 27 anos, e vem uma tentação que o diabo fala assim, agora sim, ele usou uma mulher, a mulher de Potifar. E quando os jovens não estão caindo com sexo antes do casamento, com prostituição, adultério e tantas outras coisas, irmãos, vocês acham que para José foi fácil? E com certeza aquela mulher não era qualquer uma, deveria ter uma beleza muito grande. E José deu lugar para o diabo trabalhar, sim ou não? Não. Não é verdade? Ah, ele foi salvo? Não, irmãos. Por ele não dar lugar ao diabo, uns foi lançado em cova, outros foi lançado
E sabe o que aconteceu com José? Por ele não dar lugar ao diabo com aquela jovem, com aquela mulher, porque o diabo queria usar José ali. E José foi fiel. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi lançado na prisão. Ficou mais 3 anos na prisão. Porque ele não deu lugar para o diabo. Hoje é diferente na minha e na tua vida. Quando nós não damos lugar para o diabo, ele se levanta, irmãos. Ele se levanta com fúria. Mas ele se levanta para cair. Não é verdade? Ele vem tentando, ele é o vil tentador, uma situação para nós cairmos no laço do diabo. Então nós estamos vendo aqui, pelo menos 3 passos aqui para a gente estar na fidelidade com Deus. Para nós estarmos cientes de que Deus é poderoso para nos livrar. Mas uma coisa eu digo para você. Diga assim para o irmão, você tem que fazer a tua parte. Porque Deus faz a parte dele. Irmãos, entenderam? Todos esses aqui tiveram que fazer a parte dele. Mas eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. E José ficou ali por 30 anos. Lá na palavra de Gênesis 37, até ali Gênesis 50, nós vemos que José, irmão, saiu da prisão. E para os irmãos entenderem, José teve 2 sonhos. Foi uma exaltação. E sabe o que acontece? José não queria ser exaltado. Mas esses 2 sonhos o exaltavam. Hoje é assim. Ele foi contar para os seus irmãos. E aí eles o invejaram. E hoje, como lá do espinho na carne, Paulo recebeu para não se exaltar. E ali José iria ser exaltado, mas pela mão de Deus. Sabe o que o diabo queria fazer? Não deixar José ser exaltado. Mas quando Deus põe a mão, irmãos, não tem jeito. É poder de Deus, não é verdade? E José perseverou. Mas o que nós entendemos é que ele perseverou até o fim e foi fiel com Deus. Vale a pena ou não vale ser fiel com Deus? Amém, irmão? Ele foi humilhado. José foi humilhado. E ele sonhou 2 sonhos de exaltação. Depois, irmãos, ele teve 2 sonhos interpretados na prisão, que o tirou da prisão. Porque depois Faraó, que era o próprio demônio ali na terra, recebeu 2 sonhos. E José foi lá por Deus para a exaltação. E Deus usou ali José, depois de 13 anos, para ser exaltado. Aleluia, Jesus. E ele foi exaltado, mas não se dobrou, não se prostrou ao diabo. Aleluia. Ele fez o que? A vontade de Deus. E aí ele ficou dando glória a Deus, porque recebeu da sua mão o anel de Faraó. E todos tiveram que se ajoelhar para ele, porque o diabo queria que ele se prostrasse. E foi assim na vida de Jesus, foi assim na vida dos apóstolos, e está sendo assim na minha e na tua vida, não está, irmãos? Amém? Mas o Deus que você serve é poderoso para te livrar. Amém? Para te livrar de todos esses maus. E ele, o Satanás, vem querer colocar na minha e na tua vida para nós darmos lugar ao diabo. Então não temas, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Amém. Ainda que passares pelo fogo, pelas águas, ainda que andar pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum. Amém. Porque o Senhor está contigo. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Eu tenho certeza que Deus falou contigo. Amém. Porque é uma palavra de poder, é um versículo pequeno, que é uma carta muito grande ali. E ali em Efésios 6 nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados, potestades e forças dominadoras do mal. Mas diz lá a palavra que nós temos que nos revestir das armaduras. Aleluia. Amém. Todas elas nós conhecemos.
E com essas armaduras, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós não vamos dar lugar para o diabo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar por você. Todos aqueles que não adoram, aqueles que não vieram aqui. Aleluia. Sabendo que maior é o que está contigo. Eu tenho certeza de uma coisa: que o Espírito Santo vai fazer um milagre e você vai caminhar até o fim. E diz a palavra: não desista, insista, persista, que você vai vencer. Amém. Aleluia. Mas não tem lugar para o diabo. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Eu creio que o Espírito Santo tocou profundamente. E Deus está te tocando em qual situação da tua área. Aleluia. Vem o mal, o maligno, porque a palavra nos diz: aquele que é de Deus, o maligno não me toca. Amém? Deus está contigo. Caminhe, persevera, que vale a pena. E lá diz assim: outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Amém? Pode ficar no teu lugar, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, fale com Deus. Aleluia. Porque Ele sabe todas as coisas, como foi dito, quer seja bom, quer seja mal, tudo que está encoberto está nas mãos do Senhor. Aleluia. E Deus te chamou porque tem um plano tremendo na tua vida. E Ele não vai frustrar esse plano, não vai deixar o diabo frustrar. Poderoso é Deus na tua vida. Vamos estar orando. Clame ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui o teu povo que clama pelo teu nome, meu Pai. Diz a tua palavra: se o meu povo se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face, e se converter dos seus maus caminhos, meu Pai, então o Senhor vai ouvir dos céus as nossas orações, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, ó Pai. Jesus, ministra aqui no coração de cada jovem, de cada irmão, de cada irmã que veio aqui nesse encontro, ó Pai, buscar a tua presença, ó Pai. Porque é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que salva, é o Senhor que batiza com o fogo do Espírito Santo, ó Pai. Deus, essa palavra é poderosa para que nós não demos lugar ao maligno, ó Pai. Jesus, concretiza a bênção na vida aqui do teu servo e da tua serva, ó Pai. Senhor, tu és poderoso, o Senhor nos deu poder para vencer todo o mal, ó Pai, toda a força do maligno, porque nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, ó Pai. Deus, tu és maravilhoso, ó Pai. Eu creio aqui que o Senhor operou já grandes sinais de prodígio e maravilha, ó Pai. Ministra no coração de cada um, ó Pai, porque é o Senhor que liberta, papai. Diz a tua palavra: e conhecereis a verdade que é Jesus Cristo, e o Senhor há de libertar. Jesus, fortaleça, Senhor, como diz a tua palavra, dá força ao cansado, renova nossas forças, ó Pai, porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece, com o direito da tua justiça, ó Pai. Venha fazer o teu querer e a tua vontade sobre a nossa vida, ó Pai, porque nós cremos no impossível, ó Pai. Diz a tua palavra, ó Pai, aos homens isso não é possível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível aquele que crê, ó Pai. Eu concordo com a fé do meu irmão, ó Pai, porque o que ligar na terra, ligará no céu. Honra a nossa fé, papai.
sentar, mesmo você ficando de pé, eu só queria contar um pequeno testemunho. Amém, irmãos? Pode se sentar um minutinho só, rapidinho. Um jovem que também, com 17 anos, eu tenho autorização dele para falar. 17 anos. Esse jovem, ele ali também, como José, o diabo veio para lhe dar lugar e cair nos laços do diabo nesse mundo. Mas esse jovem, irmãos, ele perseverou, porque ele conhecia a palavra. Ele estava na palavra, ele estava na presença de Deus. Só que aí, com 12, 14 anos, ele saiu dos caminhos do Senhor. E ali começou a acontecer algumas coisas. Sabe o que aconteceu? Esse jovem não deu lugar para ele, mas o diabo entrou de uma forma ou de outra ali. E ali, para os irmãos entenderem, ele foi expulso da sua residência. Ele foi expulso do seu lar. E hoje um jovem sem lar, sem o pai, sem a mãe, comete tantas coisas horríveis, não é verdade? E sabe o que aconteceu? Ele tinha a sua família. E ali, pela permissão de Deus, eu sempre falo isso, tem a vontade de Deus e a vontade permissiva. Mas rapidamente falando, eu queria dizer para os irmãos que esse jovem, com 17 anos, ele saiu de casa. Aliás, ele começou a passar uma tribulação muito forte. E ele ali, o seu irmão mais velho, a sua irmã do meio, menina, a única mulher, e o seu caçula, o irmão. Então ele era a ovelha negra da família. Era desprezado, humilhado. E ali veio mais essa situação, irmãos. O diabo querendo falar: você vai dar lugar para mim trabalhar na tua vida. E sabe o que acontece, irmãos? Aí veio uma situação que o diabo colocou uma pessoa na família. E essa pessoa que entrou naquela família veio pelo diabo. José passou isso com 17 anos. E ali esse jovem começou a entrar em caminhos errados com 17 anos, 16 para 17 anos. E sabe o que aconteceu com esse jovem? Ele ali, na bebida, nas drogas, ele caminhou ali pela Santos Dumont e foi atropelado por um ônibus, aqui na Santos Dumont, o ônibus da Cometa. Quem já ouviu falar da Cometa? Esse ônibus estava ali a 120 por hora. E esse jovem de bicicleta estava lá, voou, mas ele não voou nas asas do Espírito, voou, a bicicleta virou um zero, né? Virou um zero. E ali esse jovem, irmãos, passou ali por um livramento muito grande. Mas sabe qual que era? O plano do diabo era matar, roubar e destruir. E esse jovem ali caminhou, Deus livrou. O impacto foi muito grande, o testemunho dele. E ali ele não sofreu traumatismo craniano, mas foi pela permissão de Deus. Mas Deus tinha um trabalho na vida desse jovem. E ele não desistiu. E ali Deus o capacitou por tantas dificuldades que ele passou. Mas é um testemunho grande, não vai dar tempo de falar aqui. Mas sabe o que aconteceu com esse jovem, irmãos? Deus ali falando, e ele conhecia a palavra, sabia, porque ele cresceu nos caminhos do Senhor. Sabe o que aconteceu na sua família? Ele era humilhado, desprezado, rejeitado, um zero à esquerda, né, como diz hoje. Mas sabe o que aconteceu? Deus queria, era ele. E ali, o único que buscava a presença de Deus era ele. Os outros irmãos não iam para a igreja, não buscavam. E ele foi disperso. Mas Jesus o chamou. E esse jovem, como José, que nós falamos aqui, tinha vários sonhos. Quantos jovens aqui têm sonho? O diabo quer acabar com o teu sonho. Mas Jesus disse para você: você vai vencer. E esse jovem, irmãos, perseverou. E Deus tinha um trabalhar, Ele permite. E nós não podemos entender. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós, as encobertas para o Senhor. E ele foi caminhando, esse jovem foi caminhando. E Deus ali colocou uma família, colocou uma esposa.
deu filhos, e Deus começou a cumprir no seu ministério, no seu trabalhar. E esse jovem, irmãos, sofreu muito. Amém? Mas sabe o que aconteceu? Assim como você que está sentado aqui. Nós sabemos que o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Mas há um tempo. E ali Deus falando, esse jovem hoje, ele tem ali o seu ministério, tem a sua esposa, tem filhos. E sabe o que aconteceu? Ele sofreu, mas não deu lugar para o diabo trabalhar. E a vida dele, hoje, consumiu ali todos os seus sonhos, realizou. Por quê? Porque ele conheceu a palavra e praticou, e todos os seus sonhos foram realizados. E esse jovem está feliz da vida, porque ele está fazendo, sabe o que, irmão? Ele está fazendo o IT. Então você que é jovem hoje, saiba de uma coisa. Diz a palavra, lembra-te do teu Criador. Não é verdade? Lembrar do que Deus fez. E aquele jovem que estava ali totalmente arruinado, com as coisas que o diabo lançou ali na vida dele, ele construiu tudo através do poder de Deus. E hoje ele está ganhando almas para Jesus. Amém, irmão? E é assim que Deus vai fazer com você. E esse jovem chama-se Adalto Almeida. Sou eu que vos falo. Amém? E é para a glória de Deus. Glória a Deus. E Deus é fiel. Deus é fiel. Diga, meu irmão, assim, até aqui, o Senhor te ajudou, e te fortaleceu, e te capacitou, e vai te dar a vitória completa. Amém, irmão? Eu estou muito feliz aqui, eu não me perdi no horário, mas eu tenho certeza que Deus falou com você. Amém? Glória a Deus. Então não desista do seu sonho. José não desistiu, porque o sonho dele era uma exaltação muito grande. Então não dê lugar ao diabo. Teme a Deus, não se contamine e seja fiel até o fim. Três coisas, mas são três homens que não deram lugar para Deus trabalhar. Amém? Que o Senhor vos abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém.